2h37 da manhã, Estreito de Hormuz, no Centro de Informações de Combate do USS Mason. Um operador grita: alvo rápido, rumo 095. Um projétil de alta velocidade disparou da costa iraniana e desapareceu do radar. Sem explosão, sem mudança de curso, simplesmente sumiu. 7 segundos depois, o Centro de Informações de Combate foi inundado pelo brilho vermelho do sistema Aegis. Centenas de sinais surgiram simultaneamente. Drones rasavam a superfície da água. Lanchas de ataque dos Guardiões da Revolução Islâmica aceleravam pelas trevas. Alertas de bloqueio de mísseis ecoavam sem cessar por toda a embarcação. E no estreito mais estreito do Oriente Médio, às vezes apenas 60 segundos são suficientes para acender uma crise que abala o mundo inteiro. O Estreito de Hormuz não é mais uma rota de navegação. É uma zona de morte. Essa faixa estreita serve de fortaleza para o último exército dos Guardiões, a linha final de defesa que protege o litoral sul do Irã. E, cortando a escuridão, estão 3 contratorpedeiros da classe Arleigh Burke: o USS Mason, o USS Truxtun e o USS McFall. Essas embarcações de guerra operam sob um cessar-fogo frágil, à beira do colapso. A Marinha dos Guardiões da Revolução lança sua emboscada. Um enxame de drones da série Shahed de baixo voo, fabricados pela Hessa, junto com lanchas Mosquito de alta velocidade, o Siraj-1 irrompeu das falésias acidentadas do Irã. Eles se aproximaram de múltiplas direções, explorando o complexo terreno costeiro para mascarar seus sinais de radar. O ataque foi projetado para sobrecarregar os navios americanos, forçando-os a esgotar seus mísseis interceptadores prematuramente. 2h40. Os sistemas de combate Aegis nas 3 embarcações saíram do modo de espera e entraram em modo de combate ativo. Por meio do sistema de coordenação de combate, os 3 contratorpedeiros fundiram-se em uma única entidade. Nessa arena de vida ou morte, os 3 destroyers da classe Arleigh Burke não combatem como 3 navios separados. Eles compartilham dados de sensores de alta resolução em tempo real. Se o radar SPY-1DV do Mason rastreia um drone no horizonte, o Truxtun e o McFall também verão o mesmo alvo e abrirão fogo imediatamente. O sistema de engajamento cooperativo garante que nenhum alvo seja perdido e nenhum projétil desperdiçado. A armadilha se fechou, mas os Guardiões acabaram de convidar um lobo digital para dentro de sua própria casa. 2h42. O ataque iraniano avança para uma fase mais traiçoeira. Os comandantes dos Guardiões lançam uma manobra de saturação para cegar a frota americana com números esmagadores. Dezenas de drones Shahed adicionais descem para apenas 3 metros acima da superfície da água, empregando o modo silencioso, uma configuração que desliga completamente as emissões de radar ativo e depende de coordenadas GPS pré-programadas para permanecer invisível às contramedidas eletrônicas convencionais. Simultaneamente, as lanchas Mosquito Siraj-1 aceleram para 60 nós, movendo-se em padrões de zigue-zague erráticos para gerar um enorme ruído nas telas de radar dos contratorpedeiros. Dentro do Centro de Informações de Combate do USS Mason, o ar está denso com um cheiro de ozônio e concentração intensa. O capitão toma uma decisão tática crítica: segurar os SM-6, não lançar ainda os interceptadores de topo de linha. Em vez disso, a tripulação do navio desencadeia uma muralha de aço. Os mísseis ESSM dispararam do sistema de lançamento vertical MK-41 como uma parede de fogo, cortando os drones de baixo voo antes que pudessem se aproximar da formação. Esses mísseis interceptadores de alcance médio são especificamente projetados para destroçar alvos de alta velocidade e baixa altitude. Ao mesmo tempo, o USS Truxtun disparou o míssil de ataque naval, um míssil de cruzeiro stealth de 5ª geração, co-desenvolvido pela Kongsberg e pela Raytheon, que rasou a superfície da água para interceptar as lanchas Siraj, antes que pudessem se aproximar ao alcance de lançadores de granadas. As tensões atingiram o pico quando a Força Aeroespacial dos Guardiões cometeu um erro fatal.
Para guiar a segunda onda de mísseis antinávio, eles ativaram uma terceira bateria de mísseis Cordad escondida em uma ilha próxima. No momento em que o radar de varredura eletrônica do terceiro Cordad transmitiu um sinal, ele se tornou um farol no escuro. A resposta da Marinha Americana foi imediata e devastadora. Um míssil SM-6 foi lançado em modo anti-radiação. Viajando a velocidade aterrorizante de Mach 3,5, o SM-6 acertou diretamente a fonte de radar dos Guardiões. Os operadores iranianos não tiveram tempo sequer de mudar de frequência. O míssil de $1 milhão atingiu a antena de radar do terceiro Cordad, transformando o sofisticado sistema em um buraco negro carbonizado de metal retorcido. A mensagem era cristalina: se você transmite, você morre. 2:45. Enquanto a batalha no mar escalava, o campo de batalha se expandia para o ar. A partir de uma base operacional avançada nos Emirados Árabes Unidos, 2 helicópteros MH-60R Seahawk, construídos pela Sikorsky e equipados com sistemas de combate da Lockheed Martin, rugiam em direção ao conflito. Voando em altitudes extremamente baixas para escapar da detecção iraniana de longo alcance, os Seahawks servem de olhos e ouvidos no céu para a frota Aegis. Os helicópteros Seahawk implantam o radar multimodo APS-153 versão 1, especificamente projetado para detectar alvos pequenos e velozes, como as lanchas Siraj-1 em meio às ondas revoltas. Esses dados não são apenas para os pilotos. São transmitidos diretamente para os contratorpedeiros por meio do sistema Link 16, fornecendo um mapa de alvos de alta resolução que perfura as tentativas dos Guardiões de usar o terreno costeiro como cobertura. Usando torres de armas infravermelhas, a tripulação dos Seahawks travou mira na frota iraniana. 2:47. Os helicópteros Seahawk desencadearam um ataque cirúrgico. Dispararam uma salva de mísseis AGM-114, Hellfire e foguetes APKWS, guiados a laser. Esses mísseis transformaram as lanchas Mosquito em colunas de fogo com precisão absoluta. No entanto, os Guardiões ainda não haviam desistido. Uma segunda bateria Cordad, posicionada mais no interior, disparou um míssil terra-ar Tor-2B em direção ao Seahawk líder. A cabine foi inundada por alertas rápidos de lançamento de mísseis. O piloto puxou o manche com força, enviando o Seahawk em uma curva violenta e abrupta, enquanto liberava uma nuvem de sinalizadores de calor de magnésio. O míssil iraniano passou rasante, explodindo inofensivamente no ar carregado de sal. Mas aquele quase acidente sublinhava a natureza brutal do ambiente de combate. Os helicópteros Seahawk permaneceram em posição, seus sensores ainda travados em alvos, recusando-se a ceder o espaço aéreo enquanto continuavam a dirigir o fogo dos contratorpedeiros, varrendo os ativos navais iranianos restantes. 2:50. A maré da batalha mudou temporariamente quando os Guardiões ativaram sua arma assimétrica mais potente. A partir de uma série de plataformas móveis ao longo da costa, o Irã implantou o sistema de guerra eletrônica Cobra 58. Não era apenas uma interferência convencional, era uma bolha eletrônica coordenada, projetada para saturar as bandas X e S usadas pelos sensores americanos. O Cobra 58, um sistema de ataque eletrônico iraniano desenvolvido internamente, coordenou-se com as baterias Cordad restantes para criar um campo de interferência de alta intensidade que começou a apagar as telas de radar da frota americana. O impacto foi imediato. Pelo rádio, o piloto líder do Seahawk reportou uma condição de cegueira dos sensores. O radar APS-153, versão 1 do MH-60R, que minutos antes havia guiado o fogo com precisão cirúrgica, agora lutava para distinguir entre alvos reais e uma parede de ruído eletrônico branco. Em meio a essa névoa digital, os Guardiões aproveitaram a oportunidade. Um drone suicida de baixa observabilidade, deslizando por um ponto cego, criado pela interferência, penetrou as camadas defensivas externas do USS Truxtun. Embora o sistema CIW, esse Phalanx do navio, tenha conseguido destruir o drone no último segundo,
A explosão cinética resultante choveu estilhaços de alta velocidade sobre a superestrutura do Truxton. A onda de choque causou danos por concussão à antena do radar auxiliar SPQ-9B, desconectando-a temporariamente. 2h52 da manhã, e a tensão na frota chegou a um ponto de ebulição. O USS Truxton foi forçado a mudar para o modo de sensor reduzido enquanto equipes de combate a incêndio corriam para se posicionar no convés. No MH-60R, as luzes da cabine piscaram em âmbar quando um míssil do sistema Cordad, guiado pelo Cobra, passou roçando a fuselagem por apenas alguns metros. O piloto foi forçado a executar um mergulho de emergência, descartando todos os sinalizadores de calor restantes para sobreviver. Pela primeira vez desde o início do engajamento, a Marinha Americana se encontrava na defensiva, lutando para manter a consciência situacional contra um inimigo que havia transformado o espectro eletromagnético em uma névoa de caos vaporizada. 2h55. Justamente quando os Guardiões preparavam um assalto coordenado por mar e ar para explorar a vulnerabilidade do Truxton, a Marinha Americana jogou seu trunfo. Uma lancha suicida carregada de explosivos irrompeu da escuridão, indo direto para o boreste do USS Mason a 50 nós. Os canhões convencionais lutavam para rastreá-la através da densa interferência. No entanto, o USS Mason estava equipado com o Helios, uma arma de energia dirigida de 60 kW, desenvolvida pela Lockheed Martin. Um feixe de laser de alta energia invisível varreu a superfície da água. 3 segundos depois, a embarcação perdeu o controle e explodiu em uma bola de fogo. Em apenas 3 segundos, o calor extremo derreteu o bloco do motor e incendiou o combustível, transformando a ameaça em uma bola de fogo inofensiva antes que pudesse fazer contato com o casco do navio. Mas a verdadeira virada de jogo estava apenas começando a se revelar. O capitão do Mason autorizou o uso do SEAWIP Bloco 3, um revolucionário sistema de ataque eletrônico fabricado pela Northrop Grumman. Ao contrário dos bloqueadores tradicionais, que apenas criam ruído no espectro eletromagnético, o SEAWIP Bloco 3 executou um ataque cibernético eletrônico. Ele interceptou os sinais do Cobra 58 e injetou dados maliciosos altamente realistas de volta à rede de comando e controle iraniana. 2h58. O engano é perfeito. Nas telas de radar do Irã, alvos fantasmas aparecem de repente. Dezenas de grandes navios de guerra americanos aparentemente avançando em direção à costa iraniana. Os operadores dos Guardiões, enganados por esses fantasmas digitais, redirecionaram todos os ativos restantes do Cobra 58 e os mísseis Cordad para interceptar esses espectros. Enquanto os iranianos desperdiçavam suas últimas salvas no ar vazio, o sistema SEAWIP limpou com sucesso o fluxo de dados do Link 16 para os americanos. Com a névoa eletrônica dissipada e o inimigo distraído pelos decoys, os contratorpedeiros e os helicópteros Seahawk recuperaram uma imagem tática clara. Um contra-ataque cirúrgico, mísseis SM-6 em modo anti-radiação e mísseis Hellfire dos Seahawks foi lançado simultaneamente. Eles rastrearam as emissões ativas do Cobra 58 e das baterias Cordad com precisão milimétrica. Em 60 segundos, as fontes de interferência e defesa aérea do Irã foram sistematicamente neutralizadas. A bolha eletrônica se estilhaçou, deixando o último exército dos Guardiões cego, desorientado e completamente exposto na escuridão. Enquanto o Mason implantava o SEAWIP para cegar o inimigo, o USS McFall lançava sua última salva de ESSMS para neutralizar as posições de artilharia costeira restantes, abrindo caminho para que os helicópteros Seahawk se aproximassem. Os 3 contratorpedeiros completaram seu trânsito. 13h05 da manhã. O colapso da bolha eletrônica iraniana e a destruição das principais baterias de artilharia do terceiro Cordad criaram um vácuo temporário em sua rede de defesa. Dentro do Centro de Informações de Combate do USS Mason, o sistema de combate Aegis, integrando dados de inteligência por satélite e feeds de imagens infravermelhas em tempo real dos helicópteros Seahawk, detectou um corredor negro. Era um ponto cego tático,
uma brecha de 4 milhas de largura na rede de radar costeiro dos Guardiões, onde os sensores destruídos haviam deixado uma vulnerabilidade. Esse corredor era a única rota para lançar o golpe final decisivo antes que o Irã pudesse reposicionar suas unidades de reserva móveis. A janela de oportunidade era extremamente frágil, menos de 12 segundos. 3 e 7. A frota americana decide atacar. Os mísseis SM-6, já em sua descida final de alta órbita, foram redirecionados pelo sistema Link 16 para mergulhar nesse corredor. Simultaneamente, os helicópteros Seahawk dispararam os últimos mísseis. AGM-114, Hellfire produzidos pela Lockheed Martin, visando os últimos bunkers de comando e controle dos Guardiões ao longo da costa. A coordenação foi impecável. Os SM-6, movendo-se em velocidades extremas, golpearam com a força de estrelas cadentes, vaporizando o quartel-general regional dos Guardiões, enquanto os mísseis Hellfire neutralizavam os últimos docas do Siraj-1. 13h15 da manhã. O último exército da Marinha dos Guardiões havia entrado em colapso estrutural completo. As lanchas Mosquito restantes recuaram em desordem para a neblina costeira, suas cadeias de comando cortadas. Os 3 contratorpedeiros da classe Arleigh Burke, Mason, Truxtun e McFall completaram seu trânsito pelo Estreito de Hormuz com sensores ainda operacionais e cascos intactos. Isso não foi meramente uma batalha de poder de fogo. Foi uma batalha de adaptação. O Irã havia passado anos construindo uma muralha para fechar o mundo do lado de fora, mas a Marinha americana simplesmente reescreveu o código das fechaduras bem no meio da batalha. Mas precisamos perguntar, e se o plano de engano tivesse falhado? E se o sistema CAWIP Bloco 3 não estivesse lá para navegar pela névoa eletromagnética? E se apenas um míssil antinávio iraniano tivesse atingido um petroleiro comercial em vez de um contratorpedeiro? O mundo teria acordado em uma realidade completamente diferente. O Estreito de Hormuz é a artéria vital da economia global. Um único navio em chamas nessas águas estreitas poderia fazer com que as seguradoras marítimas congelassem todas as operações de navegação, paralisando efetivamente o comércio mundial. Os preços do petróleo disparariam, as cadeias de abastecimento colapsariam da noite para o dia, e o risco de uma guerra regional total e incontrolável se tornaria uma realidade inegável. Na guerra moderna, a diferença entre uma patrulha bem-sucedida e uma recessão econômica global é muitas vezes apenas 60 segundos de precisão tecnológica.